Muito boa noite, que alegria estarmos juntos aqui no Exército de São Miguel Arcanjo, uma alegria realmente. Parabéns à nossa querida irmã aí, que Deus derrame graças e bênçãos. Me contaram que esse bolo é fake, é verdade? É de mentira esse bolo aí? Não, é de verdade? Eu ia passar o dedo lá fora no bolo, eu fiquei com medo, viu? Falei, vai que não é de comer esse negócio, né? Coisa boa demais, mas uma alegria, parabéns, com graças e bênçãos. Você que nos acompanha e reza conosco também no Exército de São Miguel, parabéns a você que está aí do outro lado da nossa telinha e que está nos acompanhando e rezando conosco nesta hora no Exército de São Miguel Arcanjo. É isso aí, gente. Também agradeço as suas orações por mim. Passei uma batalha espiritual aqui, mas já estou de pé novamente, não é assim? A gente lembra de Santo Antão, não foi Santo Antão que falou? E disse para o diabo, né, que achou que ele tinha batido e já estava morto. E aí ele falou, não estou não, bora começar de novo, né? Então é isso, não podemos ficar prostrados. Então a primeira coisa que eu trago para você aqui, diante das batalhas que você estiver passando, das lutas que você estiver enfrentando, não fique prostrado. Às vezes passamos provas, lutas, dificuldades, situações complicadas. Nós temos vontade de ficar prostrados diante dos problemas, mas se levante em nome de Jesus e vá em frente nos propósitos que Deus colocou no seu coração, na sua alma, na sua família, na sua casa. Hoje nós queremos rezar o 7º dia da novena com São Miguel, protetor dos exorcistas, vencedor das batalhas espirituais, pedindo a intercessão, então, hoje de São Bento que é aí um dos grandes padroeiros dos padres exorcistas. E o nosso tema de hoje diz assim: o cristão está na batalha espiritual. E algumas vezes o inimigo, além das tentações, que é a forma comum com a qual ele quer nos afastar de Deus, age também de forma extraordinária. Então ontem eu falava bastante sobre as tentações, falava da importância de combater as tentações. Jesus também passou pelas tentações do deserto. Quantas vezes Jesus passou por tantas tentações, mas aquela tentação ali que ele sofreu no deserto, 40 dias, e ali diante dessa situação, o inimigo de Deus que queria tirá-lo da graça, para que ele não cumprisse a missão do Pai, que ele cedesse diante daquelas situações, mas ele ficou ali firme em oração, firme na graça de Deus. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos essa graça. Estas ações extraordinárias são o campo de trabalho do sacerdote que exerce o ministério do exorcismo. O exorcista não pode conferir a si mesmo, mas ele o faz somente com a provisão canônica de um bispo da igreja. Então, como que funciona? Diante das ações extraordinárias que eu vou tratar com vocês aqui hoje, da ação do mal sobre a nossa vida, só pode ser feito exorcismo um padre que foi delegado pelo bispo da sua diocese. Então, se acontece um caso lá extraordinário, de uma possessão, enfim, um caso extraordinário, então eu só posso rezar o exorcismo sobre uma pessoa se meu bispo me delegar, escrever uma cartinha dizendo: padre, a partir de hoje você é exorcista, você pode rezar por aquela pessoa que está possessa. Do contrário, os padres não podem fazer exorcismo. Mas podemos fazer oração de cura e libertação. Eu fiz o curso há muitos anos atrás no Vaticano, de exorcismo, só que o curso não era só de exorcismo, era oração de libertação e exorcismo. Portanto, é importante entender que a oração de libertação, ela tem uma importância muito grande na sua vida. A oração de libertação, ela é uma potência. Quando você pega esses livrinhos oracionais, como o do Exército de São Miguel e tantos outros livros de oração que você tem, e ali você reza uma oração de libertação, de quebra de maldição, de quebra, assim, de problemas hereditários. Então, quando você reza com fé, acreditando naquela oração, Deus age. Tanto é que é bonito ver que a gente fala muito de São Padre Pio, e sábado agora que passou foi dia de Santo Padre Pio. Quantas vezes as pessoas chegavam possessas, com problemas graves de libertação. Padre Pio dizia para as pessoas que vinham até ele: olha, vá a São Miguel primeiro, depois você volta. Porque aonde São Miguel apareceu, no Monte Gargano, fica a poucos minutos aonde Padre Pio ficava. Então as pessoas iam até Monte Gargano, e quando voltavam, as pessoas estavam libertas. Ele só fazia as orações finais, atendia a confissão daquela pessoa. Uma outra coisa muito importante, dentro das libertações, é visitar santuários.
O santuário tem uma graça de libertação profunda do espírito do mal. Então, quando você faz a peregrinação a santuários, não precisa ir longe. Tem um santuário aqui de Aparecida, aqui em São Paulo. Outras regiões têm outros santuários. Normalmente, toda diocese tem pelo menos um santuário. Normalmente, você tem um santuário. E você vai lá com essa intenção da libertação. E essa graça acontece. Portanto, entender que nós podemos entender que a oração de libertação, ela também não é menos importante que a oração de exorcismo. Só que, para a oração de libertação acontecer, ou a oração de exorcismo acontecer, quem faz a oração tem que primeiro crer, acreditar. Depois ter uma vida de santidade. A eficácia da oração, do exorcismo, sobretudo, está na santidade do padre, daquele que faz a oração. Porque eu posso ler a oração do exorcismo, ler toda a oração do exorcismo, mas se eu não estou na santidade, é só palavra jogada ao vento. Então é muito importante nós entendermos isso, que a oração, tanto de libertação para acontecer e ter fruto, e assim como a oração do exorcismo, é preciso santidade. O ministério de cura e libertação, o ministério do exorcista, exige santidade, pureza, para que possamos enfrentar o espírito do mal. E uma das coisas que acontece muito é o inimigo acusar. Se você entra numa oração de libertação, rezando por alguém, como intercessor, ou um padre que entra numa oração, como padre, em pecado, o inimigo de Deus, ele é capaz de falar o pecado. E isso acontece na história, já aconteceu. E nós precisamos estar muito atentos à ação do mal nas nossas vidas, para que justamente a gente não precise passar por esse processo. Mas se um dia precisar, nós sabemos já um caminho mais concreto. Portanto, é entender isso. Que antigamente, também contando um dado histórico aqui, só para a gente mergulhar um pouquinho na história também, que é muito importante entender isso. Ao mesmo tempo uma pregação espiritual, mas uma formação, porque a gente vai crescendo como cristãos, como filho de Deus. Muito antigamente, os leigos faziam oração de exorcismo. Só que pelos abusos, algumas situações da época, então foi-se proibido e deixou somente os sacerdotes. E claro, o bispo é exorcista por natureza, ele pode fazer exorcismo a hora e quando ele quiser. Portanto, nós entendemos aqui essa graça, que o diabo usa de 5 formas para atacar o homem. Quais são as 5 formas? Tentação, opressão, vexação, infestação e a possessão. Ontem eu falava muito da tentação, vamos tentar só retomar algumas palavrinhas da tentação. Tentação verifica quando o diabo tenta você a fazer o que não tem que ser feito, ou que você não faça o que tem que fazer. É sempre uma questão de obediência a Deus. Uma coisa a se manter bem em mente é que em toda a tentação vem do diabo. A nossa própria natureza, ferida pelo pecado, nos sugere que façamos o mal pelo qual somos atraídos. O Catecismo da Igreja Católica nos diz assim, que nós temos uma inclinação para o mal, devido ao pecado original. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, então o pecado entrou no mundo, e aí nós vamos ver Caim e Abel, nós vamos ver tantas coisas más que vão acontecer ao longo da história da salvação até os dias de hoje. Então, eu e você temos uma inclinação para o mal. Mas dentro dessa inclinação, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, sabendo que eu tenho uma inclinação para o mal, me inclinar diante de Deus, me colocar na presença dEle, para que essa inclinação para o mal não volte na minha vida. Como dizia ontem, para que o homem e a mulher velha não volte na nossa história. E aí nós vamos entender essa graça, que o diabo vai nos tentar o tempo todo. Vai nos tentar no ponto fraco, vai tentar naquela situação que a gente cai muitas vezes. Ele vai ficar o tempo todo cercando. Como diz a primeira carta de São Pedro, vigiai e orai, porque o demônio é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele fica te cercando. E quando ele encontra uma brecha, ele te ataca. Ele vai lá naquela área da sua vida e te ataca. E aí que nós temos que começar a entender o amor de Deus por nós. Ele está sempre nos dando força, a graça sobrenatural para nós vencermos essa tentação. E a grande pergunta que fica: quais são as tentações que você tem passado?
Quais são as lutas que você tem vivido, que você tem que travar. Porque é travar um combate contra o espírito do mal. E a gente sabe muito bem, naquela passagem de Apocalipse 12, houve uma batalha no céu. O inimigo perseguiu a mulher e a criança. E não conseguindo o objetivo dele, perseguiu os filhos dele. Quem são os filhos? Eu e você, cada um de nós. Olha, Apocalipse 12 nos fala muito bem sobre isso. Não conseguindo perseguir a mulher, a Virgem Maria, e a criança, o menino Deus, ele então declarou guerra contra nós. Existe uma guerra declarada contra você. Você pessoalmente, contra a sua família, contra a sua casa, contra mim que sou sacerdote, contra as irmãs aqui, os irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus e buscam viver a graça de Deus na forma extraordinária ali da fé, com jejum, oração, com penitência, com renúncias, com entrega. Então ele vai nos perseguir. Isso já é algo declarado para o mundo. E você não pode se esquecer que existe uma perseguição. Claro que você não vai ficar o tempo todo assim, será que estou sendo perseguido? Senão você fica doido também. Por isso que é importante, vida de oração, confissão, comunhão. É importante perdoar, amar, rezar, fazer caridade. Enfim, fazer a sua parte como cristão e não nos preocupar com isso, senão a gente fica doido. Se eu, Padre Anderson, for pensar quantas pessoas rezam contra mim, que tem ódio de mim, eu fico doido. Então eu coloco meu coração em Deus, procuro levar a palavra de Deus com pureza e santidade, na graça de Deus, para que a graça de Deus seja eficaz na minha vida e na vida de todos aqueles que estão à minha volta. E aí está o grande segredo do cristão. Sabendo então que existe uma perseguição do mal sobre a tua vida, você não pode dar brecha. O que é brecha, padre? A brecha, eu sempre costumo brincar, aquela brincadeira de criança. Acho que todo mundo já brincou com isso, né? Mesmo como adultos, jovens. Às vezes você está brincando com alguém, você sai correndo para fugir. Aí você entra no quarto, aí você tenta fechar a porta, só que o outro colocou o pezinho na porta. Aí fica aquela brechinha na porta. Se ficar uma brechinha na porta, ele vai entrar. Porque coloca uma mão, coloca o dedinho, coloca a mão, a hora que vê colocou o braço, a hora que vê colocou o ombro, entrou. O diabo é assim. A menor brecha que você der, ele entra. Ele entra e faz festa. E ali ele fica atormentando a nossa vida. Por isso é importante fechar brechas. Todas as brechas. Não deixa a janela aberta, não deixa a porta aberta para o inimigo entrar. E nós sabemos que ele vem mesmo. Vieram muitas vezes. Na Bíblia nós encontramos Jesus que expulsou o demônio daquela mulher que depois vai seguir de Maria Madalena. Jesus que expulsou o demônio lá em Gerasa. Quando Jesus vai naquele lugar, um jovem no cemitério que estava possesso por um espírito demoníaco de legião. E Jesus, ele dá uma ordem: vai embora, diabo. E lançou ele sobre os porcos. Os porcos correram mais ou menos 50 quilômetros. Porco não aguenta correr 50 quilômetros. Para nós entendermos a força do espírito do mal. Então, quando nós falamos de possessão, qualquer tipo aqui de ação do mal, que eu vou falando daqui a pouquinho, nós vamos entender que alguns dos sintomas, por exemplo, é a força quando a pessoa está com o espírito ruim no corpo. Falar línguas estranhas, a cor do olho muda. Fazer urina nas calças. Rejeição a objetos sagrados. Então, existem alguns sintomas de uma pessoa que está com o espírito do mal envolvido na sua vida. E ali Jesus expulsa aquele demônio. Mas é muito interessante perceber o quê? Que o demônio fala para Jesus: eu sei quem tu és. Eu sei que você é filho de Deus. Mas o demônio não diz que tu és o meu Senhor. Se ele dissesse naquela mesma hora, ele seria destruído. Ele fala duas coisas: eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o filho de Deus. Mas ele não diz que ele é o Senhor da história. Claro, se ele dissesse, o reino dele estaria destruído. E ao expulsar aquele espírito mau, todos os porcos correm. Só que aqui aconteceu uma coisa muito impressionante. Jesus é expulso da cidade.
Porque as pessoas tinham aquele alimento para comer. Porco era o alimento que eles comiam. Eles preferiram ficar com os porcos do que ficar com Jesus que libertou. Quantas vezes agimos assim na nossa vida? Jesus vem na nossa vida, expulsa o mal da nossa vida, mas a saudade do pecado, a saudade das coisas ruins que não prestam, faz com que nós coloquemos a mão no arado e voltemos para trás, faz com que a gente vai comer as cebolas do Egito, como aquele povo que foi liberto lá do escravidão. Ah, mas lá nós tínhamos comida, mas lá nós tínhamos isso. Mas era escravo, não podia adorar a Deus, era uma escravidão. Infelizmente no mundo hoje tem muitos cristãos que estão vivendo assim, com saudade da vida velha, com saudade do pecado. Ah, pá, depois que eu casei, minha vida virou dos avessos. Aí põe culpa no sacramento. Eu ia na igreja, era só junto. Aí parece que estava tudo bem. Depois que eu casei, padre, virou dos avessos. Aí você olha o casamento como ruim. Não, sabe o que acontece? 2 planos do mal. Destruir a família e o sacerdote. Por quê, padre? A família porque gera uma criança. São co-criadores com Deus, como nos diz o catecismo. Olha que beleza. Você, marido e mulher, são co-criadores com Deus. Você gera a vida e Ele coloca o sopro da vida nessa criança. Por isso que nós falamos dessa situação que o Brasil enfrenta hoje. Precisamos rezar muito para não termos morte. Morte de inocentes. Precisamos rezar muito, meus irmãos. É um plano diabólico. E a segunda coisa é destruir os sacerdotes, porque o sacerdote, nada mais, nada menos, ele dá vida espiritual, pelo batismo, pela Eucaristia, pela confissão. O sacerdote, ele gera vida espiritual na sua vida. E aí nós vamos então entender toda essa graça sobrenatural, toda essa graça sobrenatural. Vocês sabem também que o exército do faraó, olha que dado importante isso. O exército do faraó, quando está perseguindo Moisés com todo aquele povo que estava sendo liberto, o símbolo do exército do faraó, olha que importante isso, hein? O exército do faraó, quando corria atrás dos filhos de Deus, o símbolo do exército é um javali, um porco. É o símbolo. E aí nós vamos justamente entender esta ligação, essa prefiguração dos porcos que se lançaram nas águas. Da mesma forma, lá no Antigo Testamento, eles, representados por um porco, também nas águas do Mar Vermelho são afogados, são destruídos. É assim. Deus vem ao nosso encontro, Ele abre o mar. A gente passa a pé enxuto e Ele destrói os nossos inimigos. Eu quero dizer para você hoje que Deus vai abrir o mar na sua vida, para que você saia dessa escravidão que você está vivendo, dessa situação que você está passando. E vejam, a opressão. Opressão significa que o diabo, como bom lutador, achando o ponto fraco da minha personalidade, dirige seu ataque nessa direção. Poderia ser o poder, a ambição, os ciúmes, o ser apegado ao dinheiro, ao sexo, à sensualidade. Cada um de nós tem mais ou menos pontos fracos na natureza. É bom lembrar de tudo. Isto especialmente quando procuramos amparo no sacramento da reconciliação. Se queremos que essa seja frutíssima ao máximo. A graça do sacramento, de fato, não consiste somente no perdão do pecado, mas também na cura e libertação. Entenda isso. Todos nós temos 1 ou 2 ou 3 pontos fracos. Eu te pergunto, quais são seus pontos fracos? Já parou para pensar nisso? Você precisa trabalhar os pontos fracos. A parte mais fraca tem que ser trabalhada. Olha, por exemplo, eu há muitos anos atrás, eu tive que fazer a cirurgia do joelho. E, consequentemente, como demorou muito para o governo liberar, não podia pisar, uma série de coisas. Aí depois da cirurgia, o pós-cirúrgico, eu perdi muita musculatura da perna esquerda. Minha perna afinou. Eu fiquei com um ponto fraco para andar, para ajoelhar, que é a minha perna esquerda. Então, sempre quando eu tenho que fazer algum movimento de ajoelhar, de virar, eu tenho que manobrar a carreta sempre com prudência.
Porque eu posso me machucar. Eu posso ficar com uma distensão, uma dor. Então, eu tenho que estar sempre cuidando dessa perna, fazendo exercício na perna esquerda, e isso gera um cansaço grandioso. E faz exercício na perna esquerda, e faz exercício na perna esquerda. Aí eu vou ficando bom. Mas se eu ficar uns dias sem fazer, nossa, parece que volta aquela dor de novo. Na vida espiritual, é a mesma coisa. Você precisa estar sempre fazendo exercícios espirituais. Os exercícios espirituais. Ofício da Imaculada, Terço das Lágrimas. Quantas coisas podemos fazer? E aí você vai fortalecendo os pontos fracos da sua vida. Para que o inimigo não te ataque ali. Para que ele não te derrube naquela situação. Quando nós falamos do sacramento da reconciliação, também no curso de exorcismo, duas coisas nós aprendemos. Os dois grandes exorcismos. Palavra de Deus. Bíblia. Quer um exorcismo natural? Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o demônio vai embora. Você encontra o caminho da cura e da libertação. Segundo exorcismo, que os exorcistas em Roma nos ensinam. Confissão. Você vai no confessionário, você coloca toda a tua história ali, todas as suas misérias, todos os seus pecados, todos os seus vícios. O sacerdote te dá um conselho e te absolve. Diante disso, diante dessa situação, o que acontece? Você é liberto. Veja, meus irmãos, eu quando era padre jovem, eu me lembro como se fosse hoje, bem jovenzinho, vou fazer 16 anos de padre esse ano. O tempo passa, 42 anos de vida, entrei cedo para o seminário, 21 para 22 anos. Mas quando eu fiquei padre novinho que rezava pelas pessoas, a pessoa chegava lá possessa, ou será que for, eu já ia pôr na mão, já rezando, e pá, e rezava, não importa, e pá, e meia hora, uma hora, duas, e ia embora. Não que eu não faça isso hoje. Mas hoje a gente fica mais sábio. E a gente começa a olhar para a vida dos santos. O que Padre Pio pedia para as pessoas? Padre, faz exorcismo em mim. Aí eu ia lá e ficava rezando pela pessoa. Ok, foi válido? Foi bom. Muitas pessoas salvaram, se libertaram, louvado seja Deus. Mas quando a gente começa a olhar para a vida dos grandes sacerdotes, a gente entende que eles dizem o quê? Já confessou? Já renunciou? Rezou o terço? Participa da missa de domingo? Não. Então vamos primeiro fazer a vida sacramental para depois, se precisar, eu faço exorcismo. E quando a gente começa a falar isso para as pessoas, sabe o que elas falam para nós? Ou pelo menos pensam, e aquele padre não é mais de nada. Não. Tem que ter um esforço. Nós estamos mal acostumados com o mundo de hoje. O mundo de hoje nos dá o quê? Comodismo. Você aperta um botão, muda a TV de canal. Você abre seu carro, só de tocar na maçaneta e aperta o botão, o carro liga. Alguns carros até manobram sozinhos. Hoje o comodismo, ele é tão grande, que ele nos ensina que nós não precisamos nos esforçar. Só que na vida espiritual, se você não se esforçar, se você não batalhar, você não vai conseguir a libertação e a cura. Se você não sair da sua casa e ir até a igreja, se você não sair da sua casa e se confessar, se você não pegar seu terço e rezar todo dia, desculpa, mas você precisa se esforçar. Eu saí lá de São Paulo e vim para cá. E depois, amanhã, à tarde, eu volto para casa de novo, vou para outra missão, depois eu tenho Canção Nova, final de semana. A paróquia tem com 2 comunidades. Um esforço para poder ver a sua libertação, a minha cura, a minha libertação, para que nós possamos ser filhos de Deus amados, na graça de Deus. É um sobrenatural, é força, precisa ter esforço, precisa ter dedicação, precisa se empenhar nesta luta. Leia a palavra, reza seu terço, confessa. E quando eu comecei a fazer esse caminho com as pessoas, eu digo para você, as curas, as libertações foram muito mais fáceis. A pessoa começa a caminhar na vida sacramental, ela vem fazer a confissão, depois da confissão faço uma pequena oração de renúncia e aquela pessoa está liberta. 99,9% dos casos eu resolvo assim. De forma bem singela, simples. O poder dos sacramentos. E nós temos que entender esse poder.
E eu aprendi uma coisa, ao longo da minha vida, uma inspiração divina. Porque quando você chega no hospital, com uma dor, com um problema, qual que é a tendência natural? Às vezes você chega dizendo para o médico: Senhor, ô médico, faz aí uma cirurgia para tirar essa dor de mim logo, pelo menos arranca esse problema de mim. Mas o médico vai dizer: pera um pouquinho, deixa eu te examinar. Ele vai examinar onde está a dor, ele quer entender o histórico da dor, ele quer saber como começou, se alguém na família tem essa dor, se esse problema, vai te medicar, vai mandar fazer exames. Se o medicamento, os exames, a fisioterapia, seja o que for, não resolver, aí ele parte, provavelmente, para uma cirurgia. Na vida espiritual, não é diferente. Quando você chega num padre, num atendimento, como funciona? Ou no intercessor que ajuda o padre. Nós queremos saber o histórico. O que você fez para estar nessa situação? Aonde você caminhou? No ocultismo? O que você fez? Quais foram os caminhos que você andou para você estar nessa situação? E o padre vai fazendo o quê? Uma investigação espiritual. Se o padre entende que depois de ter feito todos os sacramentos, ter aplicado todo aquilo que é natural do dia a dia, os sacramentos, a oração, e não resolveu, e aí sim a gente parte para quê? Para um exorcismo. Então veja, é preciso um esforço. Terceira coisa, vexação. Acontece quando o inimigo ataca pessoas superiores. Temos o caso de Padre Pio, por exemplo, quando o diabo tremia a cama dele e fazia todo aquele teatro. A vexação existe realmente, basta ler a vida dos santos e veremos quanto ela é realidade. A vexação, sabe o que acontece? Quando você começa a ser de Deus, quando você começa a ser do Exército São Miguel, quando você está na fidelidade do Exército São Miguel, quando você está na fidelidade das suas orações pessoais, você começa a incomodar o inferno. E o que o inferno faz? Nas madrugadas, mesmo durante o dia, ele começa a agir com vexação sobre a tua vida. Coisas inexplicáveis acontecem com o seu carro, coisas inexplicáveis acontecem na sua casa, como queimar lâmpada, como quebrar coisas, pegar fogo do nada não sei na onde. Eu conversava semana passada com uma pessoa, e ela está morando numa casa. E aquela casa foi usada como um local para Satanás. E ela me disse que, padre, lá em casa, eu estou aqui na cozinha, o liquidificador está ali parado. Ninguém está usando, está fora da tomada. E o botão do liquidificador fica, vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso é vexação. Eu não sei se você já passou a noite. Por exemplo, você já rezou, fez o Exército São Miguel, e às vezes na madrugada você tem aquela sensação de enforcamento. Vexação. Sensação de ratos e baratas no quarto. Vexação. O inimigo está incomodado porque você está se tornando uma pessoa de Deus. Sua família está se convertendo. Então não tenha medo. Está no caminho certo. E eu tenho certeza, essa palavra quando eu rezava vinha muito forte, que muitas pessoas iam se identificar sobretudo neste momento. Qual é a vexação que o inimigo está investindo contra a tua vida, contra a tua história? A vexação que ele está investindo. Aqui nós temos que estar muito atento na ação do mal para tentar nos intimidar com medo. Por isso nós vamos hoje rezar contra o medo. Você não precisa ter medo do mal, porque você tem Jesus Cristo, você tem a Virgem Maria, você tem o céu ao teu favor. Eu aprendi uma coisa também, muito importante. O inimigo, ele pode mover qualquer objeto que ele quiser, mas ele não pode tocar na sua vida, a não ser por permissão de Deus. Se você não quiser que ele toque na sua vida, e você for de Deus, ele não toca na sua vida. Aprenda isso. Vai acontecer aqui, vai acontecer ali, vai acontecer coisas à sua volta, para tirar a paz. Já estou passando dificuldade, e bateram no meu carro, não tem explicação.
Não tem explicação. Fica tranquilo. Tenha paz no seu coração. Tenha paz. E você verá como Deus coloca a sua mão. Como Deus coloca a graça sobre a tua vida. Algumas pessoas estavam preocupadas comigo, porque o Padre Duarte Lara de manhã, eu não vim para o Rosário da madrugada hoje. E quando foi ontem, depois que rezei aqui, o combate ontem aqui, aí teve o Arsenal Jovem, fiquei um pouquinho lá assistindo e fui descansar, que tinha que levantar cedo. Quando deitei, por volta de umas 11h40, 11h45, comecei com uma dor do lado de cá, que foi andando até aqui embaixo, mas era dor que parecia que eu ia morrer. Era uma dor, um sofrimento, um sofrimento, um sofrimento. Eu cheguei aqui de volta no instituto por volta de 7h20 da manhã. Cansado. Passei por dores. Pedra nos rins, nunca tive isso na minha vida. Nunca. Tomo água como não posso. Meu Deus, tomo muita água. Tem combates que a gente tem que passar pela salvação das almas. Me perguntaram: padre, você vai para o combate hoje? Eu falei: vou. Não estou prostrado não, estou de pé. Está abatido? Está abatido, mas não, estou de pé. Vamos em frente. Quais combates você está enfrentando? Aonde o inimigo está atacando? Vamos ficar de pé juntos e lutar por essa batalha todos os dias. Depois nós temos a infestação diabólica. Acontece quando o diabo tenta incomodar, não a pessoa, mas seus objetos e locais onde ele vive. Também nesse caso precisamos ser prudentes, cautelosos, olha só, prudentes e cautelosos, na análise desses fenômenos, não excluindo a possibilidade de serem verdadeiros. Eu acompanhei casos impressionantes, casos que me contaram, portão que abre e fecha sozinho da casa, cobertor que voa sozinho. A ação do mal é sem limites. Tudo que ele puder fazer, eu repito isso, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para impressionar, para tirar os seus olhos da essência, daquilo que Deus te pede, daquilo que Deus te chama. Tudo que o inimigo puder fazer, ele vai fazer. Nessa infestação local. E a última é a possessão. Acontece quando o diabo toma como sua morada o corpo de uma pessoa, dominando sua mente, domina sua psique, sua vontade. O domínio da alma pelo diabo só se dá pelo pecado. Na possessão, o maligno somente consegue chegar à psique, à vontade, ao intelecto, não podendo chegar à alma. Por que não pode chegar à alma? Porque você é batizado e você tem o selo de Deus na alma. Você tem aquela marca indelével do batismo e sua alma pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguma pessoa chegasse e me dissesse: padre, tira o batismo de mim porque eu não quero mais ser batizado, é impossível. Porque aquilo que foi feito na alma, foi selado na sua alma, lá dentro, no íntimo. Não tem como arrancar o batismo de uma pessoa. Portanto, o inimigo nunca vai conseguir roubar a tua alma. A sua alma pertence a Jesus. Ele não pode obrigá-lo a cometer pecado, mas somente a fazer ação do pecado. Esses são os 3 modos de possessão. Quando se abre todas as portas para se entregar ao inimigo. Quando se abre janelas através da prática do cultismo. Quando, como permissão de Deus, o diabo pega alguém como refém. Tomemos cuidado. Cuidado com músicas. Rock. Traduz algumas letras de algumas bandas conhecidas e famosas. E você vai ver o demônio dizendo coisas horríveis. Ali as letras são demoníacas, muitos. Não estou dizendo de todos. Mas muitos têm essas letras demoníacas. Depois, cuidado. Cuidado com as brechas que a gente vai dando. Por exemplo, outra coisa perigosa. Você que gosta de assistir filme de terror. Cuidado com os filmes de terror. Também são grande brecha para o demônio entrar na sua vida. Você que vai participar. Não, eu só fui ver por curiosidade um rito diabólico. Tem pessoas que ficam possessas só de ver.
não fizeram nada, só foram por curiosidade, ficaram possessas. A falta de perdão, a mistura, o sincretismo entre religiões. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa santa prudência. Ter essa santa prudência de nós não nos deixarmos levar pela ação do mal. Hoje, eu digo para você, mais do que nunca, existe um combate espiritual. Podemos afirmar assim que, de certa forma, o diabo e seus demônios podem interferir diretamente sobre nós, os filhos de Deus, pois também é a própria palavra de Deus que nos revela, uma vez que o grande dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, foi vencido no céu por Miguel e seus anjos. E este mesmo dragão foi expulso do céu e começou a combater todos aqueles que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Eu volto a dizer, você guarda os mandamentos ou luta para guardar? Você busca ser fiel nas suas orações? Você é um pai, uma mãe, que apesar de todas as lutas que vocês têm, dificuldades que passam, mas vocês estão buscando a santidade juntos? Basta isso. O inimigo vai perseguir. Sabendo disso, eu digo, fica firme no Senhor. Agarra em Jesus. Se coloca debaixo das asas de Deus. Peça que a Virgem Maria, aquela que pisou na cabeça de Satanás, pise nessa noite também na cabeça do mal. E afaste, expulse da sua vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é de Deus. E nós veremos a vitória sobre a nossa vida. A vitória ela é diária. A conquista ela é diária. E eu convido você já. Nós vamos entrar em adoração para combater, para renunciar tudo aquilo que possa estar nos atrapalhando nesse caminho com Deus. Mas eu te peço, volte à vida sacramental. Confissão, Santa Missa Dominical, pelo menos, as suas orações pessoais. Volte à prática da sua vida de piedade. É necessário. Está difícil com Deus? Pior sem Ele. Está difícil com Deus? Pior sem Ele. Tenha certeza disso. Se você está passando dificuldade sem Deus, imagina. Com Deus é mais fácil, meus irmãos. Todo mundo vai passar luta, mesmo quem está fora da igreja, hein? Mesmo os pagãos. Todos vão enfrentar problemas. A diferença é que quando eu enfrento meus problemas com Deus, eu saio vitorioso. Eu quero dizer, você, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, é um vitorioso. Toma posse da sua vitória, da sua cura, da sua libertação, desta noite. Aqui, 7º dia da novena de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Adoremos o nosso Deus Todo-Poderoso, cantando, adorando, louvando e bendizendo a Ele. Vamos receber o Senhor, então, ministrando essa canção em atitude de profunda